Olá, tudo bem? Meu nome é Fernando, eu sou discípulo do apóstolo Horácio, do apóstolo Ivo, da comunidade Batista Betel, em Francisco Beltrão. Estou aqui mais uma vez para meditarmos juntos, hoje ainda na temática Vivendo os Últimos Dias e falando com base no texto de 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículos de número 1 a 5, hoje pensando sobre algo que lá está, sobre os homens dos últimos dias, na realidade de sua soberba. Presunção, soberba e orgulho parecem sinônimos, no entanto, não são. Soberba fala da necessidade que alguém tem de se sentir acima dos demais. Soberba leva ao desenvolvimento de amizades de interesse. Se existe um traço de personalidade ao qual Deus reprova veementemente, esse traço chama-se soberba. Soberba nada mais é do que o egoísmo na sua mais alta plenitude. Uma pessoa soberba é capaz de menosprezar até o poder de Deus, achando que não precisa dos favores dele. A soberba apodrece a alma. Portanto, um soberbo recebe já o juízo antecipado a menos que reconheça a sua enfermidade. A Bíblia está eivada de versículos em que Deus reprova essa conduta. E o que é pior, não há chance de o coração receber misericórdia enquanto acha que dela não necessite. Todos sabemos que o pecado de Lúcifer no céu foi a soberba, pois ele quis ser maior do que o Criador. Quem se atrever a repetir esse feito certamente terá o mesmo destino, e isto vale para todos, inclusive para aqueles que acham que não precisam de ninguém. Dentro de um contexto de relação de fé, desprezam a vivência no corpo de Cristo, ou sendo líderes, se acham acima dos demais, de tal maneira a não prestar contas a ninguém. Uma pessoa soberba chega a ser deprimente. Tem olhos altivos, não consegue se relacionar com ninguém, a não ser com outro soberbo, e isto para comparar-se, e apenas nisto. Não reconhece a humildade e, assim sendo, não se pode colocar na posição de benfeitor, pois tudo o que fizer em favor de alguém vai sempre interpretar como algo que ele, e somente ele ou ela, é capaz e com absoluta certeza vai transformar esta ação em algo que possa ser capitalizado para o seu favor. Suas esmolas são sempre carregadas de desprezos e menosprezo ao ajudado. Algo totalmente contrário do ensino pelos preceitos bíblicos e aquilo que seria praticado pelo altruísmo cristão. O apóstolo Paulo chegou a afirmar que ele não vivia, mas que Cristo vivia nele. Chegou a pedir que o imitássemos, pois ele era imitador de Cristo. Um soberbo não tem esse altruísmo. Ele engana o seu próprio coração, escarnece daqueles que passam por adversidades, se acha seguro em si mesmo e crê que nada pode alcançá-lo. O descontentamento de Deus com essa prática diabólica fica evidente quando ele adverte os filisteus através do profeta Obadias, no capítulo de número 3, no versículo de número 4. O texto ali nos diz: a soberba do teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no seu coração: quem me derrubará em terra? Se te elevares como águia e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se um soberbo pensa que está acima do bem e do mal, seu engano é dobrado, pois no céu seu ingresso é vetado e na terra Deus vai abatê-lo. Provérbios, capítulo de número 16, versículo de número 18 diz: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde, servir ao Senhor e ser soberbo e abastado e servir a homens, pois Deus dá graça ao humilde, porém resiste ao soberbo.
Soberba é o que se vê na atitude do fariseu diante do publicano, enquanto ambos oravam. Esta parábola de Jesus foi proferida com o objetivo de atingir alguns homens que confiavam em si mesmos e eram assim por se considerarem justos e desprezavam os outros. É o que nos diz Lucas capítulo de número 18, versículo 9. Ela mostra a história de dois tipos de homens diferentes que em um mesmo dia tiveram um mesmo pensamento, que foi o de ir até o templo fazer orações. Jesus fez um contraste entre a oração realizada pelo fariseu, que era um religioso da época, e a realizada por um publicano, que era um cobrador de impostos. E, por esse fato, era de um grupo muito odiado pelas pessoas e até mesmo considerado pecador da pior qualidade. Ter uma religiosidade não significa que agradamos a Deus. Essa parábola mostra claramente que a religiosidade que ostentamos em nossa vida não significa nada para Deus se não brotar de um coração sincero e se não for de acordo com a vontade dele. Observe que o fariseu e o publicano tiveram atitudes de religiosos, pois estavam buscando a Deus em oração. Porém, o fariseu, o mais religioso dos dois, é reprovado, pois sua religiosidade e oração eram vazias. O publicano não era considerado um religioso, mas tinha um coração que agradava a Deus. O orgulho religioso mata a nossa vida com Deus. O fariseu mostrou o quanto estava distante de Deus quando exaltou as suas próprias obras como sendo, na visão dele, o motivo de Deus o aceitar em sua presença. Porém, ele apenas mostrou o quanto adorava a si mesmo e não a Deus. Observe esse trecho dentro dessa parábola, no texto de Lucas 18:11. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo para si mesmo, desta forma: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Quando Jesus diz que o fariseu orava de si mesmo para si mesmo, mostra que Deus não o ouvia, pois o seu orgulho matara a sua comunhão com Deus. Ter uma visão bíblica de si mesmo é a chave para agradarmos a Deus. O publicano, apesar de não ser um atuante religioso, foi à presença de Deus com uma visão bíblica de si mesmo e de sua situação corrompida de pecador. De cabeça baixa, batendo no peito, clamando pela misericórdia de Deus sobre a sua vida, é assim que orava. Esse homem mostrou verdadeiro arrependimento e humildade diante da presença santa e gloriosa de Deus. Por isso, Jesus disse que ele foi justificado para a sua casa. Afinal, agradar a Deus com coração verdadeiramente cristão, verdadeiramente religioso, segundo o princípio da fé. Em último lugar, fica o lembrete: nem tudo o que parece é. O ensino da parábola se torna muito profundo quando destrói os julgamentos que as pessoas fazem baseadas na aparência das pessoas. O fariseu aparentemente era justo e visto com alta consideração por muitos, mas seu coração hipócrita estava despido diante de Deus. Ele vivia sob uma capa de hipocrisia, sustentando algo que não vivia de verdade. Já o publicano era visto como o pior dos pecadores, considerando-se impuro demais e também aos olhos do fariseu, que o considerava impuro demais para ter conserto, para ter jeito ou transformação para a sua vida. Na realidade, Jesus diz que quem saiu de lá justificado foi aquele publicano que para muitos não tinha jeito. Que Deus nos abençoe e livre o nosso coração de todo sentimento de soberba, no nome de Jesus.